Mulher enterra o celular no caixão do marido. Uma semana depois ela recebe uma ligação. Maria ficou imóvel no sofá de tecido já puído, os olhos fixos na janela. O céu de Juiz de Fora naquela manhã estava sombrio, coberto por nuvens cinzentas tão pesadas quanto o peso em seu peito. O vento assobiava por entre as folhas, trazendo um frio que penetrava até os ossos, mas Maria já não sentia mais nada. Alexandre estava morto. Essa frase ecoava em sua mente há 7 dias, como uma sentença fúnebre interminável. O marido com quem viveu por 20 anos, o homem que sempre ria ao vê-la desajeitada preparando o jantar, o homem que entrelaçava os dedos nos dela nos dias de sol e de chuva havia partido para sempre, destroçado em um acidente de carro na estrada entre Salvador e Juiz de Fora. O carro bateu na mureta, capotou e pegou fogo. Nenhuma testemunha. Ninguém sabia a causa. Maria ainda não conseguia acreditar que era verdade. Quer voltar para casa da sua mãe por uns dias? Perguntou Lúcia, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade, do outro lado da linha. Não. Obrigada. Eu preciso ficar aqui. Com o Alexandre, e respondeu Maria com a voz rouca. Lúcia suspirou e se calou. Sabia que Maria não era de se abrir facilmente, muito menos de permitir que alguém se aproximasse de sua dor. Maria nunca foi frágil, mas também nunca havia enfrentado uma perda tão absoluta. O velório aconteceu de forma discreta e solene, entre abraços mecânicos e olhares evasivos de amigos e colegas de trabalho. Todos lamentavam a morte de Alexandre, o diretor financeiro de uma grande construtora, sempre impecável, reservado, apaixonado pela esposa. O homem aparentemente perfeito agora jazia dentro de um caixão gelado, encerrando um capítulo que parecia ser feliz. Maria permaneceu imóvel ao lado do caixão, vestida de preto, segurando um lenço de renda branca que sua mãe havia bordado para seu casamento. Mas o que ninguém entendeu e foi o que ela fez em seguida. Ela se abaixou, abriu discretamente sua bolsa preta, tirou o iPhone de Alexandre, limpou a tela com o lenço e o colocou entre as mãos dele no caixão. Descanse em paz, Alexandre, sussurrou. Leve com você todos os seus segredos. Ninguém teve coragem de perguntar. Mas Maria sabia exatamente o porquê. 6 meses antes da morte, Alexandre já não era mais o mesmo. Chegava tarde, sempre com desculpas de reuniões em Salvador. Já não a abraçava ao deitar, nem beijava sua bochecha ao sair. A cama antes quente agora era fria. Maria começou a escutar notificações de mensagens no meio da noite, até que ele trocou a senha do telefone. Quando ela questionou, ele respondeu secamente: "Do trabalho." Não seja paranoica. Certa vez, Maria entrou de surpresa no escritório de casa e viu Alexandre escondendo o celular atrás das costas. Ela o encarou, os olhos cheios de desconfiança. Você está escondendo algo? Nada. Para de perguntar. Naquele momento, Maria quis arrancar o celular das mãos dele. Quis gritar. Mas não o fez. Porque tinha medo. Medo de que sua intuição se confirmasse. Medo de que, ao desbloquear aquele aparelho, todo o mundo que ela construiu nos últimos 20 anos desmoronasse. Ela escolheu se calar, confiar, tapar os olhos. Mas agora ele estava morto. E o silêncio dele se tornará a maior traição. Você não quer desbloquear o celular? Perguntou Jorge, irmão de Alexandre, em voz baixa após o velório. Não. Não é necessário. Maria respondeu, fria. Jorge a encarou por um longo tempo, depois se afastou. Sempre achou que a cunhada vivia numa ilusão de casamento perfeito. Mas agora, o vazio nos olhos de Maria era mais assustador do que qualquer rigidez. Naquela noite, Maria se deitou na cama e abraçou o travesseiro que Alexandre costumava usar. Sentiu o perfume suave, aquele que um dia a encantava, agora só lhe causava náuseas. Você me traiu, não foi? Murmurou no escuro. Ou sou eu que estou inventando isso para justificar seu distanciamento? A raiva silenciosa se espalhava por seu corpo. Se Alexandre estivesse vivo, ela o confrontaria. O forçaria a dizer a verdade. Mas agora? Restavam apenas perguntas sem resposta.
Na manhã seguinte, Maria foi ao cemitério com um buquê de flores brancas. Colocou-as sobre o túmulo com as mãos trêmulas. Você não disse nada. Nenhuma explicação, falou com a fria lápide. Você escolheu o silêncio, e partiu. Como um covarde. O vento soprava mais forte, como um sussurro vindo do fundo da terra. Ela se virou, e as lágrimas vieram pela primeira vez em uma semana. Nos dias seguintes, Maria se trancou em casa. Não queria ver ninguém. Não comia. Não dormia. Passava horas olhando para as fotos do casamento na parede, tentando se convencer de que tudo era só um pesadelo, que Alexandre voltaria pela porta, tirando o casaco e sorrindo: Amor, o que temos pro jantar hoje? Mas não. Só havia o vazio, ecoando com cada tic-tac do relógio na parede. Na 7ª noite após o funeral, exatamente à meia-noite, enquanto Maria relia uma das cartas antigas de Alexandre, o telefone tocou. Tim, 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 tim. Maria se sobressaltou. Impossível. Ela não tinha ligado o celular antigo de Alexandre. Mas na tela, lia-se claramente. Alexandre celular. Ela congelou. As mãos tremiam ao ver o nome do marido morto. Ela tinha enterrado aquele celular com ele. Tinha certeza. Não teve coragem de atender. O telefone tocou 7 vezes e parou. Ela ficou paralisada, o corpo todo gelado. Então o toque soou de novo. Alexandre celular. Maria engoliu seco, pegou o telefone e atendeu sem pensar. Me desculpa, mas ela já sabe de tudo. A voz era entrecortada, sufocada, como vinda do além. Maria deixou o celular cair no chão. A tela se apagou. Não havia como retornar a ligação. Nenhum registro. Ela segurou a cabeça, ofegante. Não pode ser. Alguém está zombando de mim, Abriu a gaveta e pegou a cópia da certidão de óbito. Alexandre havia morrido na hora. O corpo identificado por digitais. A polícia confirmou tudo. Então por que, aquela voz? 1000 teorias insanas começaram a surgir em sua mente. Alguém estaria pregando uma peça macabra? Ou Alexandre não morreu de verdade? E se o acidente não foi acidente? No dia seguinte, ligou para Carlos Oliveira, um velho amigo da Faculdade de Informática, hoje técnico em segurança digital em Belo Horizonte. Carlos. Preciso de ajuda. O que houve? Quero recuperar os dados do iCloud do Alexandre. Você tem a senha? Lembro que ele usava a data do nosso casamento. 23/07/2002. Certo. Me manda o número de série do aparelho, se tiver, que eu tento. Maria não explicou mais nada. Sabia que, se houvesse algo a ser desvendado, o iCloud guardaria as pistas finais. E ela estava pronta para encarar a verdade. Mesmo que essa verdade a destruísse. Tem algo muito errado, Carlos. Eu sinto que o Alexandre está tentando me dizer algo do outro lado. Maria disse isso ao reencontrar Carlos Oliveira 3 dias depois daquela ligação estranha. Sentaram-se no velho café no centro de Juiz de Fora, o mesmo onde costumavam se reunir com os amigos da universidade. Mas desta vez, não havia sorrisos. Só o olhar pesado de Maria e as sobrancelhas franzidas de Carlos. Você está falando daquela ligação? Maria assentiu, os olhos avermelhados. A voz dele, Carlos. Era ele mesmo. Ninguém conseguiria imitar o jeito do Alexandre abaixar a voz quando pedia desculpas. Mas o que me gelou foi o que ele disse. Ela já sabe de tudo. Quem é ela? Carlos não respondeu. Apenas colocou o laptop sobre a mesa e conectou um cabo ao HD externo. Os dados do iCloud do Alexandre estão quase todos sincronizados. Ainda bem que você lembrou a senha certa. Mas, Maria, tem uma coisa, você precisa se preparar. A tela acendeu. Dezenas de fotos apareceram.
Nelas, Alexandre abraçava uma jovem de cabelos sousas longos, pouco mais de 20 anos, olhar sedutor, batom escuro. Os dois em um quarto de hotel, nas ruas de Salvador, dentro de um carro. Em algumas fotos, Alexandre beijava o pescoço dela. Ela sorria. Maria ficou paralisada. Não chorou. Apenas sentiu cada célula de seu corpo congelar. Letícia, disse Carlos. Usei um software de reconhecimento facial. Ela usava o nome verdadeiro em algumas contas antigas. O Facebook apagou, mas deu para rastrear. Quem é ela? E murmurou Maria. Ainda não sei os detalhes. Mas ouvi isso, e Carlos abriu uma aba com mensagens extraídas. Maria se aproximou da tela. Letícia, se você ousar me deixar, sua esposa vai receber esse vídeo. Acredita? Letícia, eu não sou brinquedo, Alexandre. Alexandre, me desculpa. Não faz isso. Me dá um tempo. Letícia, acabou o tempo, covarde. Abaixo das mensagens, estavam comprovantes de transferências bancárias salvos via aplicativo, R$30 mil, R$60 mil, R$72 mil, R$48 mil. Um total de quase R$480 mil em 3 meses. Tudo enviado para uma conta em nome de Eli Soares, num banco de Salvador. Ela estava chantageando ele, e murmurou Maria. Carlos assentiu. Muito provavelmente. E o Alexandre estava com medo demais para te contar. Ele merecia ter medo. Ele me traiu. Sustentou uma vagabunda e me fez viver como uma idiota dentro da minha própria casa. Maria se levantou bruscamente, os olhos em chamas. Saiu do café sem se despedir. Carlos correu alguns passos atrás dela, mas parou. Sabia que ela precisava enfrentar aquilo sozinha. Naquela noite, Maria abriu de novo o álbum de casamento. Observou cada foto, tentando encontrar algum sinal, um olhar perdido, um sorriso forçado, qualquer coisa que justificasse a dor sufocante que crescia dentro dela. Letícia, e quem era ela no seu mundo? Murmurou, sentada sozinha na escuridão. Não houve resposta. Mas ela precisava descobrir. Precisava olhar a verdade nos olhos, por mais que isso a enlouquecesse. No dia seguinte, Maria voltou a procurar Carlos. Tem algum vídeo? Ainda não. Mas achei um áudio escondido no iCloud. Uma gravação de voz, em formato não convencional. Consegui recuperar. Toca. Carlos apertou o botão. A voz de Alexandre soou abafada, como se tivesse sido gravada com o celular escondido no bolso. Alexandre, Letícia, e chega. Eu vou contar tudo para minha esposa. Você não pode me controlar para sempre. Letícia, você vai perder tudo se fizer isso. Alexandre, prefiro perder do que continuar vivendo assim. A gravação terminou abruptamente. Os dois ficaram em silêncio. Tem mais alguma coisa? Perguntou Maria, os lábios sem cor. Tem um vídeo, mas só 15 segundos. Mostra ele dentro do carro. A imagem é tremida. Parece que ele gravou às pressas. Carlos deu play. Na tela, Alexandre aparecia suado, tremendo, olhando diretamente para a câmera. Para o carro, Letícia. O que você está fazendo? Não, o freio. A imagem sacudiu violentamente e depois cortou. Maria desabou na cadeira. Não gritou, não chorou. Apenas abraçou os joelhos, parecendo uma mulher esmagada pelo terror de que seu marido morreu por causa de outra mulher. E talvez tenha sido assassinado. 2 dias depois, Maria foi a Salvador. Precisava ver com os próprios olhos o lugar que Alexandre frequentava, o mesmo que ele usava como desculpa de viagem a trabalho, enquanto ela esperava em casa pelo barulho do carro entrando na garagem. Ela encontrou um hotel pequeno listado nos recibos do iCloud. Desculpe, estou procurando um ex-namorado. Ele se hospedou aqui com o nome de Alexandre Silva. A recepcionista, uma mulher chamada Isabel, olhou no sistema e franziu a testa. Sim, está aqui.
Mas a última vez foi umas 2 semanas antes de ir acontecer. Ele veio sozinho? Não. Veio com uma moça jovem. Não lembro o nome. Cabelos Sousas, usava vestidos justos. Não era muito simpática. Maria mostrou a foto de Letícia no celular. Isabel assentiu, é ela mesma. Maria apertou os lábios. Sabe o que eles faziam na cidade? Quase não saíam do quarto. Mas vi essa moça saindo sozinha à noite. Uma vez ela pegou um táxi para um prédio perto da Rua das Acácias. Maria anotou o endereço. Era um conjunto de apartamentos discretos sem campainha, sem nomes, sem placas. Maria esperou no portão até cruzar com um senhor idoso chamado Vicente, morador do andar de cima. Está procurando alguém? E ele perguntou, desconfiado. Estou investigando uma moça que morava aqui. Cabelos Sousas, uns 20 e poucos anos. Letícia. Morava no 3º andar. Ah, e ela se mudou logo depois de um velório grande aí. Desde então, não apareceu mais. O senhor tem câmera? Tenho. Instalei para flagrar quem tenta entrar com cachorro escondido. Maria subiu com Vicente. Assistiram às gravações da semana anterior. Letícia apareceu arrastando uma mala, com um iPhone idêntico ao de Alexandre na mão, usando fones de ouvido, falando alto com alguém. O senhor viu? Esse celular é do meu marido. Maria gritou. Vicente assentiu, suspirando. Esses jovens de hoje e não sabem mais o que é limite. Maria voltou ao hotel com o coração disparado. Naquela noite, sonhou com Alexandre preso dentro do carro, socando o vidro, enquanto Letícia gargalhava. Na manhã seguinte, ela voltou para Juiz de Fora, a cabeça em turbilhão. Carlos a esperava na rodoviária. Tem mais uma coisa. Acho que a Letícia instalou um chip VoIP no celular do Alexandre. Esse chip se conecta a um app que simula o número original. Ou seja, e quando você recebeu a ligação, ele pode ter mostrado o nome para Alexandre, mesmo não sendo o celular dele. Ela enterrou o celular com um chip falso? Não. Enterrou o próprio aparelho, mas o chip pode ter sido configurado antes, para ser controlado remotamente via VoIP. Maria agarrou os ombros de Carlos. Ela me ligou, e do túmulo. Para me torturar. Maria desabou. Parou de dormir. À noite, ouvia o toque do celular em sua mente, ouvia Alexandre pedindo perdão, repetidamente. Vasculhou a casa por qualquer coisa dele e queimou quase tudo. Desistiu da disputa pelos bens que ainda aguardava a decisão judicial. A casa que fora seu lar se tornou um inferno. Os amigos se afastaram. Ela passou a viver isolada. Começou a falar com coisas que não existiam. Maria sentava na sala, sob a luz amarela fraca, com sua sombra projetada no chão como um vulto desfeito. Na mesa, papéis embaralhados, telefone, notebook, HD externo, tudo montado como se fosse a central de investigação de uma esposa enlouquecida. Parou de trabalhar. Só falava com Carlos. Parecia viver num mundo paralelo, onde as memórias do Alexandre amoroso se chocavam violentamente com a imagem do homem acuado na gravação, dominado por outra mulher. Você já não era mais você, Alexandre, e sussurrou Maria, os olhos em sangue. Alguém te afundou. Uma mensagem de Carlos surgiu na tela. Consegui restaurar o vídeo completo. Mas, Maria, e você precisa estar preparada. No pequeno escritório de Carlos, em Belo Horizonte, Maria se sentou diante da tela. Carlos não disse nada. Apenas apertou o play. A tela começou com Alexandre filmando a si mesmo dentro do carro, a mão trêmula segurando o celular. Pelo retrovisor, viam-se as luzes piscando dos postes na estrada. Seu rosto estava pálido. Se você está vendo este vídeo, Maria, isso significa que eu já não estou mais aqui. Maria prendeu a respiração. Carlos apertou seu ombro. Fui manipulado. Já não era mais o seu homem. Eu fui fraco, covarde.
Deixei alguém como a Letícia entrar na minha vida e, depois disso, não soube como sair. A voz dele falhou. Os olhos se moviam, assustados, como se temesse ser pego. Ela, me ameaçou, me controlou. Ela sabe tudo sobre mim, sobre você, sobre nossa família. Disse que mandaria vídeos para você se eu tentasse sair. Eu queria contar. Mas hoje, ela me obrigou a contar tudo enquanto eu dirigia. Eu fiquei com medo. De repente, a câmera tremeu violentamente. Alexandre gritou. Para o carro. Letícia, o que você está fazendo? Não, o freio. O som de metal se chocando. A tela ficou preta. Carlos pausou o vídeo. Maria permaneceu imóvel. O acidente não foi acidental, ela sussurrou. Ela tentou matar. Carlos assentiu. Não há câmeras de trânsito naquela área, mas o GPS do carro registrou um aumento brusco de velocidade antes de perder o sinal. Ele não estava mais no controle nos segundos finais. Maria se levantou, os olhos vazios. Ela vai pagar. Quero tudo sobre a Letícia. De A a Z. 3 dias depois, Maria voltou a Salvador, dessa vez com um plano claro. Ela não estava mais sozinha. Carlos a ajudou a entrar em contato com uma conhecida antiga da área de investigação civil, Beatriz Moura, ex-investigadora da Polícia Judiciária, agora detetive particular. Beatriz, cabelos brancos platinados, voz grave, olhos calejados, analisou o dossiê que Maria lhe entregou e assentiu. É uma profissional, disse ela. O nome verdadeiro dela não é Letícia Soares. Ela já usou pelo menos 3 identidades, Letícia, Marta Duarte, e um nome estrangeiro falso, Lúcia Tavares. E o histórico? Perguntou Maria, com a voz tensa. Beatriz virou algumas páginas. Fraude financeira. Fez um advogado recém-divorciado perder quase R$ 1.200.000. O caso foi arquivado por falta de provas. Cada golpe, uma identidade nova, uma cidade nova. Ela já se envolveu em mortes? Não comprovadamente. Mas há 2 acidentes, o de carro envolvendo ex-parceiros dela. Um ficou gravemente ferido. O outro, morreu. Nenhuma conclusão oficial. Só, coincidências. Maria sentiu o sangue ferver. Para onde ela foi depois do enterro? Desapareceu sem deixar rastro. Mas uma senhora do mesmo andar disse que ela saiu apressada de manhã cedo, levada por um carro sem placa. Pode estar escondida em algum lugar. Maria tirou o celular, abriu as imagens da câmera do Sr. Vicente. Ela levou isso. Apontou para o celular de Alexandre na mão de Letícia. Tenho certeza de que é o aparelho dele. Beatriz franziu a testa. Se for verdade, ela não só cometeu extorsão, mas também profanou o corpo do falecido. Isso é grave. Maria apertou os punhos. Vou usar tudo o que tenho para arrastá-la pro inferno. Se a polícia não agir, eu vou agir. Naquela noite, de volta ao hotel, Maria abriu o celular para checar os e-mails e congelou. Havia uma mensagem anônima na caixa de entrada. Pare de cavar. O que você sabe, guarde para si. Tá começando a surtar. Anexada à mensagem havia uma foto de Maria ajoelhada chorando sobre o túmulo de Alexandre, editada com letras vermelhas gritantes. Louca chorando por traidor. O coração de Maria se apertou. Alguém estava vigiando. Alguém queria empurrá-la até a beira do abismo. Minutos depois, chegou uma mensagem de Lúcia. Você tá bem? Alguém mandou um vídeo seu no cemitério pro grupo da faculdade. Eu apaguei, mas, já tinham compartilhado. A raiva de Maria já não era mais fogo, era ácido. Corrosivo, impiedoso, rasgando a sanidade. No dia seguinte, ao voltar para casa em Juiz de Fora, Maria encontrou a vidraça da sala estilhaçada. No chão, uma pedra com um bilhete dobrado, manchado de sangue do corte na mão ao pegá-lo. Se continuar investigando, você será a próxima a estar debaixo da lápide. Maria caiu no chão.
Mordeu o pulso para não gritar. Olhou ao redor. Nenhum sinal de roubo. Só um aviso. Chamou a polícia. Um jovem oficial Ramon Ribeiro chegou para averiguar. Você tem ideia de quem fez isso? Ele perguntou. Letícia. Ou alguém ligado a ela. Tem provas? Ainda não. Mas, e Maria mostrou o vídeo, gravações, imagens da câmera. Ramon analisou, depois franziu o senho. Vou relatar ao comando. Mas sendo sincero, sem evidências mais concretas, isso vai ser arquivado como um caso suspeito sem prosseguimento ou ponto. Ela está ameaçando a minha vida. Ramon nada respondeu. Apenas deixou o boletim e foi embora. Maria entrou em um estado de quase colapso. Se assustava com qualquer toque de telefone. Cortou contato com todos, exceto Carlos e Beatriz. Lúcia ligou várias vezes, mas ela não atendeu. Os antigos amigos começaram a evitá-la, especialmente após o vazamento das imagens. Um dia, Carlos foi até a casa dela e a encontrou encolhida num quarto escuro, cortinas fechadas. Você precisa comer. Ela está brincando de gato e rato. Não matou o Alexandre e de uma vez. Matou ele por dentro primeiro. Agora, e é minha vez. Carlos ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos. Não, Maria. Você é a única que sabe de tudo. Tem as provas. É a única que pode acabar com isso. E se ninguém acreditar? E se a polícia não fizer nada? E se ela for mais esperta que a gente? Então vamos ter que ser mais espertos que ela. Maria o encarou por muito tempo. O olhar era de quem caminhou pelo inferno e voltou com apenas um fio de luz nos olhos. Nada era mais como antes. Nenhum raio de sol era real, nenhum canto de pássaro era consolo. Nos dias seguintes, ela viveu como uma sombra a cada passo calculado, trancava 3 trancas na porta, ativava alarmes para dormir. Mas o sono não vinha. O toque do telefone tornou-se seu pesadelo. Mesmo trocando o chip e se livrando do antigo iPhone, Maria ainda ouvia o toque às 0h em ponto. Acordava suada, ofegante, em pânico. Passou a sonhar com Alexandre, o rosto queimado, a mão esticada para ela através das chamas devorando o carro. Ela já sabe. Você tem que sair daí. Maria. O sussurro a arrancava do sono como uma condenação. Carlos estava cada vez mais preocupado. Você precisa de ajuda psicológica, Maria. Está falando sozinha, sem dormir há semanas. Precisa se proteger também. Eu ainda tenho que proteger a verdade, respondeu Maria, os olhos vermelhos. Ela está destruindo minha vida pouco a pouco. Não posso desistir agora. Eu sei. Mas você não pode lutar sozinha para sempre. Então quem vai lutar comigo, Carlos? A polícia é fria. Os amigos têm medo. A família do Alexandre acha que enlouqueci de luto. Ainda estou aqui. Maria olhou para ele e, pela primeira vez, recostou a cabeça no ombro de Carlos. Ela não chorou. Já não tinha mais lágrimas. Mas as coisas ainda não tinham acabado. Naquela mesma noite, chegou outro e-mail. O jogo ainda não acabou. Continue cavando e você morrerá junto com ele. Anexo ao e-mail havia um novo vídeo de Maria parada na porta do cemitério, imóvel. Mas desta vez, o som de fundo era uma risada assustadora, a risada de uma mulher, distorcida, ecoando de forma grotesca. Um ódio subiu-lhe à garganta. Mas, ao mesmo tempo, um medo profundo se infiltrava em cada junta do seu corpo. Ela não procurou mais a polícia. Na última vez, tudo o que disseram foi: não há provas suficientes para investigar a pessoa que você chama de Letícia. Eles não estavam errados. Mas também não fizeram nada. No dia seguinte, Maria recebeu notícias de Beatriz, ex-policial que agora monitorava os movimentos do cartão bancário de Letícia. Foi registrada uma retirada de dinheiro da conta L. Soares esta manhã, em Salvador. Maria não hesitou. Pegou o ônibus noturno.
Carlos tentou impedir, mas ela apenas respondeu: se eu não fizer isso, não vou conseguir continuar viva. Salvador estava fria de cortar os ossos. Maria usava um casaco comprido, chapéu, óculos escuros. Caminhou silenciosamente pelos becos estreitos do centro antigo, onde Letícia costumava alugar um apartamento para se esconder. Ninguém prestou atenção nela. Mas então uma silhueta surgiu do outro lado da rua. Uma mulher de cabelos solsos, vestido preto, salto alto, sem maquiagem, mas com um olhar afiado como lâmina, Letícia. Ela olhou para Maria, deu um leve sorriso e virou de costas como se nada tivesse acontecido. Maria a seguiu. O coração disparado. Tentava manter distância. Letícia virou em um beco estreito, Beco do Carmo, nome que parecia zombar do destino de Alexandre. Maria entrou logo atrás. De repente, Letícia se virou, agarrou seu pulso e a empurrou contra a parede. Você está louca? A voz de Letícia era fria como gelo. Maria cambaleou, levantou o rosto. Eu quero ouvir a verdade. Letícia estreitou os olhos e soltou uma risadinha. Que verdade? Que seu marido era um homem fraco, manipulado pela própria libido. Você chantageou ele. Você empurrou ele para a morte. Letícia se aproximou, o hálito com cheiro de menta. Escuta aqui, querida viúva sofrida. Eu não matei ele. Só deixei o freio do carro um pouco mais frouxo. Ele é que era fraco demais para viver. Maria engoliu em seco. Mas seu dedo já tinha apertado o botão de gravação dentro do casaco. Letícia continuou, como se estivesse explicando uma lição. Sabe, eu achei que ele fosse te deixar. Mas homens como ele nunca têm coragem. Então, eu dei uma escolha, viver de verdade ou morrer preso à máscara. E ele escolheu errado. Você matou ele. Gritou Maria. Não. Ele se matou. Eu só ofereci a oportunidade. Letícia soltou o braço dela e se afastou. Isso ainda não acabou, disse Maria, a voz trêmula. É melhor torcer para ainda estar viva. Naquela noite, de volta ao hotel, Maria abriu a gravação. Cada palavra de Letícia soava nítida. Eu não matei ele. Só deixei o freio mais fraco. Ele era fraco demais. Ela enviou imediatamente para Carlos e Beatriz. Carlos ligou poucos minutos depois. Ela admitiu. Maria, isso é uma confissão parcial. Não direta, mas é. Ainda assim, não é suficiente para acusação formal. Precisamos de mais. Beatriz confirmou. A gravação é forte, mas ainda não basta. Falta o elemento de intenção clara de homicídio. Maria caiu sobre a cama. Os olhos fixos no teto. Imaginava o rosto de Letícia lá em cima, rindo dela. Na manhã seguinte, Maria levou a gravação até a delegacia de Juiz de Fora. O policial que a atendeu era o mesmo de antes, Ramon Ribeiro. Você de novo? Ele perguntou, com ar cansado. Maria não respondeu. Apertou o play e colocou o celular sobre a mesa. Ramon ouviu com atenção. O rosto foi se fechando. Mas, ao final, ele balançou a cabeça. Nós vamos avaliar. Avaliar? Maria quase gritou. O marido morreu. A esposa vive um inferno. E vocês vão só o avaliar? Você não entende. O sistema precisa de mais que emoção. Maria sacou uma pasta cheia de documentos, imagens, vídeos, gravações, prints de mensagens, localização por GPS, ameaças. Espalhou tudo sobre a mesa. Isso aqui é emoção? Ramon ficou em silêncio. Olhou a pilha de provas. Suspirou. Vamos encaminhar o caso para a divisão de crimes maiores em Belo Horizonte. Mas, não crie muitas expectativas. Ela ainda está solta. A voz de Maria era quase um sussurro rouco. Ramon não respondeu. Apenas assinou o recibo do material entregue.
Maria saiu da delegacia com o corpo esvaziado. O céu de Juiz de Fora continuava cinzento, e o vento soprava entre seus cabelos despenteados. Caminhou devagar até em casa. Pelo caminho, as pessoas desviavam o olhar. Já tinham lido o que circulava por aí. Sussurravam. É aquela mulher que enlouqueceu porque o marido traiu. Naquela noite, Maria ficou sozinha na cozinha fria. Pegou uma garrafa antiga de vinho tinto, a favorita de Alexandre. Serviu uma taça. Observou o líquido escuro como sangue. Não bebeu. Apenas ficou olhando. A verdade está morrendo a cada dia que passa. E ela ainda vive. Ainda está livre, disse em voz baixa. Então, pegou o celular. Enviou uma mensagem para Carlos. Eu não vou parar. Mesmo que esteja sozinha. Na manhã seguinte, Juiz de Fora amanheceu com uma chuva fina e constante. As gotas caíam sobre o telhado de zinco, misturadas ao tic-tac do velho relógio de parede na casa de Maria. Já se passavam 3 dias desde que ela entregou tudo à polícia. 3 dias esperando uma ligação, um e-mail, qualquer sinal dizendo Letícia foi presa. Mas nada aconteceu. O celular estava mudo, como um cadáver. Ela não sabia por que ainda esperava um milagre ou justiça. No fundo, sabia que tudo não passava de ilusão. Carlos tentou consolá-la. Maria, sua gravação tem valor. Eles não podem ignorar. Não podem? Pois estão ignorando. Ela riu, amarga. Até aquele "ou vamos avaliar" me soa pior que o vento assoviando no cemitério. Carlos ficou em silêncio. Sabia que a razão não adiantava mais. O que Maria precisava era de resultado. Naquela noite, Maria sonhou com um tribunal vazio. Só ela e Letícia. Tentava gritar que a assassina estava ali, mas sua voz não saía. Letícia sorria. Descia calmamente do púlpito, usando um vestido vermelho, nas mãos o iPhone queimado. Ele me escolheu, não você, sussurrou, esmagando o celular entre os dedos. Maria acordou assustada, sentada na cama no meio da escuridão. O toque do celular ecoava em sua cabeça, mas era só lembrança. Na manhã seguinte, ela ligou o notebook, acessou a antiga caixa de e-mails de Alexandre. Havia uma mensagem nunca aberta, com o título: sábado à noite não venha. Remetente, Letícia Soares. O conteúdo tinha apenas 2 linhas. Eu já avisei. Se você não parar, então frear o carro será inútil. Morrer não é tão ruim quanto ser desmascarado. Maria arfou. Nunca tinha visto aquele e-mail. Carlos já havia restaurado mensagens antigas, mas parecia que algumas, enviadas por apps anônimos, só agora foram sincronizadas de volta via um iCloud alternativo. Ela enviou imediatamente para Carlos. Ele leu e respondeu 10 minutos depois. Maria, essa é a peça que faltava. Mostra que ela sabia de antemão sobre o acidente. Isso é prova de premeditação, um elemento jurídico crucial. E a polícia? Vamos reenviar todo o dossiê. Com o áudio. E agora esse e-mail. Naquele mesmo dia, Carlos preparou uma apresentação de 12 páginas, numerando cada item de prova, imagens, gravações, e-mail, extração de GPS, filmagens do apartamento em Salvador, comprovantes de transações financeiras e informações sobre identidades falsas utilizadas por Letícia. Maria imprimiu 3 cópias. Uma foi entregue pessoalmente ao Departamento de Investigação Criminal de Juiz de Fora. Outra enviada ao Ministério Público Estadual. A terceira, ela manteve consigo. Ela entrou na delegacia pela 4ª vez. O oficial Ramon Ribeiro ainda estava de plantão. Mas, desta vez, seu olhar não era mais de desdém. Ele se levantou ao vê-la. A senhora voltou. Sim. E desta vez, não trago apenas emoções. Trago a verdade. Maria colocou o dossiê sobre a mesa. O rosto sem qualquer expressão. Ramon abriu o material, começou a folhear.
Suas sobrancelhas se uniram conforme lia cada página. Essas são as novas provas? Um e-mail de Letícia para Alexandre. Um dia antes dele morrer. Tem certeza de que é autêntico? Se fosse falso, eu escreveria romances em vez de denunciar um crime. Maria respondeu, gelada como aço. Ramon apertou os lábios. Vou encaminhar isso para os superiores. A unidade de investigação criminal do Estado vai cuidar. Não disse Maria. Desta vez, quero um comprovante de recebimento. Com assinatura e carimbo oficial. Ramon assentiu, entrou numa sala interna. Ao voltar, entregou a ela um recibo. A senhora receberá um retorno em até 5 dias úteis. Obrigada. Maria não sorriu. Ao sair da delegacia, o céu de Juiz de Fora finalmente abriu, um raro sol depois de tantos dias cinzentos. Mas ela não sentiu calor. Cada raio parecia iluminar o rosto de um condenado à espera da revisão da sentença. Ela voltou para casa. A janela já havia sido consertada. Do lado de fora, não havia mais ameaças escritas. Mas por dentro ainda havia uma Maria sendo consumida. Lúcia, sua melhor amiga, passou no fim da tarde. Você está bem? Maria ficou em silêncio. Depois sorriu de leve. Você acha que estou? Lúcia colocou um pacote de biscoitos sobre a mesa. Achei que você tinha perdido o controle. Mas agora vejo que está apenas lutando sozinha. Ninguém quer ficar perto de uma louca. Tem medo de serem contaminados. Eu só tenho medo de que você morra nessa luta. Maria virou o rosto para Lúcia, os olhos avermelhados. Eu também tenho medo. Mas se Alexandre realmente morreu injustamente e eu não fizer nada, qual a diferença entre isso e matá-lo de novo? Lúcia não respondeu. Apenas sentou-se ao lado dela, segurando sua mão por um longo tempo. Nos 3 dias seguintes, Maria não recebeu nada da polícia. Nenhuma mensagem. Nenhum e-mail. Carlos mandou uma mensagem. O dossiê chegou às mãos do alto escalão. Mas acho que devemos nos preparar. Preparar para quê? Se Letícia souber que está sendo investigada, pode agir primeiro. Maria digitou lentamente. Ela já agiu primeiro. Faz tempo. Naquela noite, Maria recebeu um pacote deixado diante da porta. Sem nome do remetente. Ela abriu. Dentro havia um pendrive, acompanhado de um bilhete. Você foi muito persistente. Um presentinho de memória. Maria conectou o USB ao laptop, com as mãos trêmulas. Havia apenas um arquivo de vídeo, Alexandre_confession.mov. Ela clicou para abrir. Lá estava Alexandre, sentado em frente ao espelho. O rosto inchado. Um corte sob o lábio. Ele olhava para a câmera. Se você está vendo este vídeo, significa que já sabe de tudo. Eu te traí. Mas nunca deixei de te amar. Me deixei ser manipulado, ameaçado, envolvido em algo do qual não consegui sair. Letícia não é apenas uma chantagista. Ela é um tipo de demônio. Fez-me acreditar que ninguém mais no mundo me compreendia. Eu senti medo. E quando você começou a suspeitar, fiquei ainda mais apavorado. Medo de te perder. Medo de perder tudo. Alexandre parou por um momento, soltou um suspiro longo. Os olhos fixos no próprio reflexo. Pensei em deixá-la. Mas ela disse que, se eu fizesse isso, você não apenas me perderia, perderia sua honra, sua carreira, e até sua sanidade. Eu não fui tão forte quanto você achava. O vídeo terminou. Maria mordeu o lábio até sangrar. Não sabia quem tinha enviado. Teria sido Letícia? Alguém do grupo dela? Ou seria a despedida final do homem que um dia a amou com um coração fraco? Ela ligou para Beatriz, a voz embargada. Tenho mais uma prova. Um vídeo confissão do Alexandre. Menciona Letícia? Não diretamente. Mas fica claro que ela o controlava.
Envie imediatamente. Vou incluir na investigação. Maria desligou o telefone. A chuva voltou. Ela saiu até a varanda, imóvel. Observava a noite densa como óleo. Ela ainda não via a luz. Mas agora tinha a verdade nas mãos. Cada prova, cada confissão, cada dor era um tijolo erguido para construir uma sala de verdade que Letícia jamais conseguiria destruir. Ela sabia que ainda estava sozinha. Mas já não estava sem esperança. Uma semana após entregar o dossiê completo, Maria recebeu a primeira ligação de um número desconhecido. A senhora é Maria Santos? Sim, sou eu. Aqui é o inspetor Rafael Beltrão, do Departamento de Investigação Criminal do Estado de Minas Gerais. Recebemos o material enviado pela senhora. Gostaria de marcar uma reunião presencial para confirmar alguns detalhes. Maria apertou o telefone, a voz tremendo como corda esticada. Sim, estou à disposição. A qualquer hora. Amanhã, às 10 da manhã. Escritório Estadual em Belo Horizonte. Maria chegou antes do horário. O prédio da investigação criminal tinha o ar gelado comum a qualquer órgão oficial que ela entrará desde a morte de Alexandre. Mas desta vez, algo estava diferente. Rafael Beltrão, homem de meia idade, cabelos grisalhos, óculos de armação fina, entrou na pequena sala de reuniões com um maço de documentos nas mãos e um olhar que Maria jamais vira em qualquer outro policial antes, seriedade. Analisamos todo o material enviado pela senhora. Gravações, fotos, histórico bancário, o vídeo final e principalmente o e-mail daquela mulher chamada Letícia Soares. Ela não usava o nome verdadeiro, disse Maria. Em minha investigação particular, descobri que ela também atuava como Marta Duarte e Lúcia Tavares em outros casos. Correto. Estamos reexaminando todos os registros relacionados a esses nomes. E há algo que nos chamou a atenção. Rafael abriu um notebook. Na tela apareceu a análise técnica da gravação feita por Maria durante o confronto no beco. Eu não matei ele. Só deixei o freio do carro fraco. Ele era fraco demais. Um software de reconhecimento de voz cruzava esse áudio com outros registros antigos de Letícia, postagens em redes sociais, vídeos em hotel e até chamadas por VoIP. Índice de correspondência, e 97,8%. Temos base suficiente para considerar a abertura de uma investigação criminal formal, disse Rafael. Com base em possíveis crimes e chantagem, violação de cadáver, falsidade ideológica, e especialmente manipulação intencional de equipamento veicular com resultado de morte. Maria não conseguiu dizer uma palavra. Apenas assentiu com a cabeça, as mãos apertando com força a borda da mesa. Mas precisamos de mais um passo, continuou Rafael. A senhora pode colaborar de forma mais direta? Seguir os rastros dela, caso ainda esteja rondando por aí? Ela ainda está em Salvador. Rafael assentiu. Certo. Vamos destacar uma equipe de vigilância semi-oficial. Mas, nesse meio tempo, a senhora precisa manter sigilo absoluto. Nada de atitudes impulsivas. Maria se levantou, encarando nos olhos. Já atravessei o inferno suficiente para não estragar essa chance. Naquela mesma noite, Maria ligou para Carlos. Ele ficou aliviado ao saber que a investigação oficial havia começado, mas ainda mantinha um tom cauteloso. Você precisa se proteger. Se Letícia perceber, ela vai atacar primeiro. Ela acha que eu já enlouqueci demais para revidar, disse Maria, com uma risada seca. E é exatamente isso que vai destruí-la. 2 dias depois, Beatriz Moura, ex-policial investigativa, enviou uma mensagem. Ela sacou dinheiro de novo. R$ 6.000. Salvador. Mais uma vez, todos os sinais apontavam para aquela cidade. Maria imediatamente avisou Rafael Beltrão. Em 6 horas, uma equipe foi enviada a Salvador, desta vez, não apenas para vigiar, mas para colher provas diretas. A polícia localizou o síndico do prédio onde Letícia havia alugado apartamento.
O Sr. Antônio Vieira informou que uma mulher de cabelo Souza, cerca de 1,65 metros, voltou ao local dias antes, mas não subiu ao apartamento. Ela ficou parada lá embaixo, olhando fixamente para a janela do terceiro andar e foi embora. Muito estranho. As câmeras de segurança registraram o momento. Letícia usava óculos escuros, casaco longo e boné. Porém, o software de reconhecimento de voz, cruzando dados da gravação feita no beco, validou que a imagem era compatível com 96,1% de chance. Ainda assim, a prisão não foi autorizada. Precisamos de algo mais sólido, disse Rafael na reunião de atualização, 3 dias depois. Um erro. Uma prova física concreta. Voz é forte, mas ainda pode ser negada. E quanto ao vídeo com a voz falsa do Alexandre? Perguntou Maria. Estamos rastreando os computadores que usaram VoIP a partir da rede em Salvador. Se encontrarmos o dispositivo usado para criar chamadas após a morte do Alexandre, será uma evidência decisiva. Enquanto isso, Maria era cada vez mais isolada pelas pessoas ao seu redor. Ninguém acreditava que Alexandre tinha sido vítima de um crime. Ninguém acreditava que uma mulher jovem como Letícia poderia manipular tudo aquilo. Olhavam para Maria como se fosse uma viúva desequilibrada, criando uma história para encobrir o fato de que seu marido se matou por culpa. Uma vizinha chamada Sofia, que antes fora próxima de Maria, a encontrou no supermercado e lançou um comentário irônico. Você devia descansar. Ficar inventando essas coisas só faz você parecer mais patética. Maria a encarou nos olhos. Algumas pessoas morrem porque outras acham que elas merecem. E virou as costas. Na tarde seguinte, Maria recebeu uma ligação de Rafael. A voz dele era urgente. Encontramos um dispositivo suspeito no depósito do apartamento alugado por Letícia. Um modem VoIP vazio, mas com software de chamadas anônimas. E havia um caderno com anotações à mão, listando chamadas incluindo a da noite em que ela ligou para o seu número. Maria estava sentada num ônibus quando ouviu aquilo. Suas mãos tremiam, mas dos seus lábios escapou uma risada leve, esvaziada. O que o senhor disse? Estamos prestes a conseguir um mandado de prisão. Pode acontecer nas próximas 48 horas. Mas ainda é confidencial. Se ela fugir. Ela não vai fugir. Ela acredita que é um fantasma, intocável. À noite, Maria vasculhou seu armário e pegou o vestido preto que usará no velório de Alexandre. Ela o pendurou no cabide, alisando cada dobra com cuidado. Da próxima vez que usar isso, não será para enterrar um morto, sussurrou, mas para mandar uma viva pro inferno. Ela olhou para a foto do casamento. Seus olhos ainda úmidos, mas não mais fracos. Você será inocentado, Alexandre. Mesmo que eu morra, eu a arrastarei comigo. Mas a batalha ainda não havia acabado. Na manhã seguinte, Maria despertou com sons violentos. A porta da frente era esmurrada com força. Ela desceu correndo, o coração acelerado. Não havia ninguém do lado de fora. Apenas um bilhete dobrado preso no vidro. Seu dossiê é ótimo. Mas será que ele parou uma faca? Abaixo do bilhete, uma faca de cozinha, suja de sangue seco. Maria desabou no chão. Ligou para Rafael imediatamente. Ele escutou em silêncio e perguntou: tem alguma câmera ao redor da sua casa? Não. Mas vou instalar hoje mesmo. Você precisa sair daí. Hoje. Eu não vou fugir. É isso que ela quer. Pânico. E eu não vou dar isso para ela. Vamos posicionar agentes disfarçados na sua rua. Mas a senhora precisa estar atenta a cada segundo. Ao mesmo tempo, Rafael recebeu os resultados da análise técnica e a caligrafia no caderno encontrado no apartamento em Salvador batia 94% com a assinatura usada no contrato de aluguel assinado como Marta Duarte ou uma das identidades antigas de Letícia. As peças estavam se encaixando como um laço apertado. Mas Maria sabia, antes que o laço chegasse ao pescoço de Letícia, ela mesma ainda podia se tornar alvo.
E ela estava disposta a morrer, se esse fosse o preço da verdade. 2 dias depois da última ameaça, Maria quase não dormiu. Sentou-se à beira da janela a noite inteira, uma faca de cozinha no colo, os olhos vidrados no escuro, como um animal selvagem protegendo sua toca. A polícia prometera colocar agentes disfarçados perto da casa, mas ela não viu ninguém. Nenhum rosto conhecido. Nenhuma sombra suspeita. Apenas o vento, a chuva gelada, e o medo fermentando em cada célula. Às vezes ela se perguntava, se Letícia aparecesse, eu conseguiria matá-la? Sim, murmurou Maria, apertando o cabo da faca. Se for a única forma de acabar com esse pesadelo. Naquela manhã, ela saiu de casa pela primeira vez em dias. Seu destino, o cemitério da paz. Ela precisava ver Alexandre, nem que fosse apenas uma lápide fria. Levando um buquê de flores brancas as preferidas dele, Maria caminhou lentamente pela trilha úmida de pedras até o túmulo da família. Quando chegou, parou. Alguém havia estado ali antes. Sobre a lápide, havia uma rosa vermelha fresca. As pétalas ainda úmidas de orvalho, mas intactas. Ao lado, um pequeno bilhete dobrado. Maria olhou em volta. Ninguém. Com as mãos trêmulas, abriu o bilhete. Descanse em paz, Alexandre. Eu te perdoei. Maria ficou imóvel. O peito apertado. As palavras "eu te perdoei" o agolpearam como uma lâmina. Perdão. Perdoar alguém que morreu carbonizado porque os freios não funcionaram. Perdoar alguém destruído pelas mãos da mesma pessoa que escreveu aquele bilhete? Ela guardou o papel, apertando com força. Lágrimas caíram sobre as flores brancas recém-depositadas. Ela teve a ousadia de vir até aqui. Sussurrou Maria. Ela está me provocando, Alexandre. Ela saiu imediatamente do cemitério e ligou para Rafael Beltrão. Ela foi ao túmulo do Alexandre. Deixou um bilhete. Rafael suspirou do outro lado da linha. Nós vamos verificar as câmeras da região, mas pode ser que não haja nenhuma. Muitos cemitérios ainda não têm sistema de vigilância instalado. Então agora o que fazemos? Esperar mais uma vítima? Já solicitamos o mandado de prisão. Mas ainda falta a última assinatura do promotor. Não podemos agir. Maria soltou uma risada sarcástica. E enquanto isso, ela continua livre, jogando flores sobre o túmulo da vítima. Naquela noite, Maria voltou para casa com os nervos à flor da pele. Era a terceira vez em 2 semanas que ela trocava a fechadura da porta. Instalou mais uma câmera no corredor com o equipamento que Carlos havia mandado. Carlos apareceu à noite. Trouxe uns docinhos e café para você. E isto aqui. Ele lhe entregou um pequeno dispositivo de localização pessoal com chip. Se algo acontecer, é só apertar o botão de trás por 3 segundos. Eu e a polícia receberemos o sinal. Maria olhou para o objeto do tamanho de meia palma da mão. Como usar um crucifixo quando o diabo já entrou em casa? Carlos apertou seu ombro. Não deixe que ela te transforme na sombra de você mesma. Você não entende. Ela não matou só o Alexandre. Ela matou a imagem do homem que eu amava. Na manhã seguinte, Maria acordou com o som de uma sirene. Saiu até a varanda e olhou para baixo. Havia um carro da polícia parado na esquina da rua, com as luzes piscando discretamente. Rafael ligou. Recebemos uma denúncia anônima. Diz que Maria Santos tem problemas psicológicos e está fabricando uma narrativa falsa sobre uma mulher inocente chamada Letícia Soares, com o objetivo de desviar a atenção do suicídio do marido. Maria ficou em choque. O quê? Não acreditamos nisso. Mas é um contra-ataque. Ela está tentando destruir sua credibilidade antes que possamos agir. Ela quer me enlouquecer antes de ser presa. E está quase conseguindo. Não é? Maria não respondeu. Mas suas mãos tremiam. Naquele mesmo dia, a polícia foi obrigada a enviar uma assistente social à casa de Maria para uma avaliação psicológica, conforme o protocolo.
Uma mulher de meia idade, Dona Rosa Ferreira, apareceu, com óculos redondos e voz suave. Serão só algumas perguntas. Eu sei que você está machucada, mas precisamos garantir que não vá se ferir. Maria se sentou de frente para ela, encarando fixamente. Se eu disser que estou sendo ameaçada pela assassina do meu marido, a senhora acreditaria? Eu acredito em provas. Então é igual à polícia. E a polícia só acredita quando o cadáver ainda está quente. Rosa ficou em silêncio. Retirou um bloco de papéis e começou a anotar. Você já pensou em tirar a própria vida? Não. Mas já pensei em matar alguém. Dona Rosa parou de escrever. Maria a encarou. Eu não estou louca. Estou com raiva. Estou sofrendo. Estou isolada. Mas estou mais lúcida do que qualquer um. E não vou permitir que a senhora ou qualquer sistema me rotule como insana só para proteger um demônio que está solta por aí. Rosa assentiu. Vou anotar isso. Anote. Anote bem claro, a mulher não está louca. Ela está sozinha. Naquela tarde, Rafael deu a notícia. O mandado foi assinado. Vamos agir às 6 da manhã de amanhã. O apartamento onde acreditamos que Letícia está tem 2 pessoas, identificamos que uma delas é ela. Maria desabou na cadeira. Seu peito ficou mais leve, mas ao mesmo tempo mais pesado do que nunca. Você tem certeza? Tenho. Mas até que ela esteja algemada, não descartamos nenhuma possibilidade. Você precisa evitar qualquer contato hoje à noite. Naquela noite, Maria trancou todas as portas e apagou as luzes. Mas por volta das 2 da manhã, a campainha tocou. Ela ficou imóvel. O coração batendo como um tambor. Uma mensagem chegou via e-message de um número desconhecido. Ele me amou. Mais do que você imagina. Em seguida, um vídeo curto de Alexandre dormindo em uma cama que não era a cama de Maria. Num quarto estranho, o braço dele repousava sobre o corpo de Letícia, que estava de costas para a câmera. Ela sussurrava. Dorme bem, Alexandre. Não volte para casa hoje. Maria mordeu os lábios até sangrar. Não sabia se o vídeo era real ou forjado, encenado ou gravado escondido. Mas ainda assim, perfurava seu coração como uma segunda lâmina. Ela jogou o celular no chão. Mas ele não quebrou. Só seu coração se partiu mais uma vez. Na manhã seguinte, enquanto preparava café, Rafael ligou. Ela não está no apartamento. Havia apenas um homem. Letícia desapareceu. Maria pousou a xícara, as mãos ainda tremendo. Ela sabia? Alguém avisou? Provavelmente. Estamos verificando a lista de pessoas com acesso às informações para descobrir se houve vazamento. Mas por agora, voltamos à estaca zero. Maria riu, sem humor. Não, inspetor. Eu não voltei. Ela voltou para o quarto e abriu o armário. Tirou uma carta antiga que Alexandre havia escrito quando ainda estavam apaixonados. A letra tremia, a tinta borrada de lágrimas. Se um dia você me vir cair, não me levante com perdão. Me faça levantar com a verdade. Maria alisou a carta com carinho. Eu vou fazer isso, Alexandre. Nem que eu precise morrer por isso. 6 dias haviam se passado desde o desaparecimento de Letícia. 6 dias em que Maria vivia como quem segura uma bomba prestes a explodir. Passava noites em claro, comendo apenas o suficiente para não desmaiar. A polícia ainda não tinha pistas, e Rafael só repetia. Estamos caçando. Ela não pode ter ido longe. Não pode ter ido longe? Maria retrucou ao telefone. Esqueceu que ela já sumiu da vista de vocês 2 vezes? Dessa vez é diferente, respondeu Rafael. Temos provas suficientes para emitir um mandado de captura nacional. As barreiras de fronteira foram alertadas. É questão de tempo. Mas Maria já não acreditava em o tempo. Para ela,
Cada minuto que Letícia continuava livre era mais um corte na honra de Alexandre, mais uma maldição sobre o que um dia ela chamou de vida. Naquela noite, Carlos apareceu com uma notícia importante. Pedi para um amigo analisar novamente aquela gravação original, aquela do beco. Com uma tecnologia nova de filtragem de frequência, dá para destacar melhor as camadas de som. E você não vai acreditar. Carlos abriu o notebook e conectou os fones. Escute esse trecho quando ela diz: "E eu não matei ele. Só fiz o freio ficar mais fraco, por trás, tem um clique." Meu amigo técnico em áudio confirmou: "É o som da trava de um carro Volkswagen modelo Passat." "O mesmo modelo que o Alexandre dirigia", murmurou Maria. "Exato. Ela estava dentro do carro, como ele disse no último vídeo. Ela não só discutiu, ela provocou o limite do carro. E o software conseguiu recuperar a voz do Alexandre logo depois do clique da trava." Carlos apertou o botão. "Para o carro, Letícia. O que você está fazendo?" "Não, o freio." A voz dele nunca tinha sido ouvida com tanta clareza. Maria tremia. "Meu Deus, Carlos, você acabou de dar ao Alexandre uma última chance de se defender." Carlos assentiu. "Agora ninguém mais pode dizer que foi um acidente." No dia seguinte, Maria, Rafael e a equipe de investigação organizaram uma reunião confidencial. Todas as novas provas foram organizadas. O áudio original e a versão tratada digitalmente. O vídeo extraído do iCloud, a cena de Alexandre em pânico dentro do carro. O bilhete deixado por Letícia no túmulo, com análise de caligrafia. O último e-mail de Letícia para Alexandre, com carimbo de data e localização GPS. O aparelho VoIP apreendido junto com a agenda de chamadas. Identidades falsas usadas em fraudes anteriores. Histórico financeiro, transferências totalizando quase R$ 480 mil. "Entramos em contato com o Ministério Público", informou Rafael. "Um grupo especial de promotores assumirá o caso amanhã de manhã." "E aqui?" Ele entregou a Maria um envelope lacrado. Dentro, o documento oficial. Mandado de prisão nacional Letícia Soares, também conhecida como Marta Duarte, Lúcia Tavares. Crimes: extorsão, estelionato, violação de cadáver, sabotagem de sistema de freio resultando em morte. Maria apertou o papel entre as mãos, trêmula. Ela vai ter que ver o nome dela estampado num cartaz de procurada, do mesmo jeito que ele foi julgado por olhares de suspeita desta cidade inteira. 3 dias depois, uma mensagem chegou de Beatriz Moura, que continuava monitorando contas bancárias suspeitas ligadas a Letícia. Ela acabou de sacar R$ 2.400 num caixa eletrônico em Porto Alegre. Há câmeras de segurança. Maria imediatamente repassou a informação para Rafael. A polícia de Porto Alegre recebeu a ordem naquela mesma noite e bloqueou rodoviária, estação de trem e aeroporto doméstico. Apenas 4 horas depois, às 3h17 da manhã, uma equipe prendeu uma mulher na estação subterrânea rodoviária central. Cabelos Souzas, óculos escuros, com um passaporte falso em nome de Natália Gonçalves, prestes a embarcar num ônibus com destino a São Sebastião. Na bolsa dela havia um celular VoIP. Um tablet com mapas GPS marcando cidades com saídas de fronteira. Um pendrive contendo todo o histórico de transferências de Alexandre. Um caderno com uma anotação escrita à mão. "Se for presa, fique calada. Não testemunhe." Letícia Soares foi algemada no local. O vídeo do momento se espalhou internamente entre investigadores. Na manhã seguinte, Maria foi chamada por Rafael ao escritório da Polícia Estadual. Quando chegou, ele não disse nada, apenas entregou a ela uma foto colorida, Letícia sentada na sala de interrogatório, mãos algemadas para trás, olhar vazio. "Ela se recusou a falar qualquer coisa", disse Rafael. "Mas isso já não importa. Temos provas independentes." "Por que ainda o silêncio?" perguntou Maria. "Talvez porque ela não suporte admitir que perdeu." "Não. É porque ela nunca conheceu a verdadeira dor da perda. Ela só sabe destruir, nunca soube amar."
O julgamento de primeira instância foi realizado a portas fechadas 2 meses depois. Maria não pôde assistir, mas recebeu o resumo da acusação do Ministério Público. Relatório final de investigação. Promotor José Pereira. Sobre os crimes de Letícia Soares. Extorsão sistemática contra o cidadão Alexandre Silva, por meio de ameaças de divulgar fotos e vídeos. Uso de identidade falsa, violando a lei de identificação civil. Violação de cadáver ao manipular dispositivos pessoais da vítima para continuar ações fraudulentas após a morte. Sabotagem intencional do sistema de freios do veículo, causando acidente fatal. Não colaboração com a investigação, apesar do direito de defesa. Pena sugerida: 18 anos de reclusão, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 12 anos. Uma semana depois, Maria foi chamada ao escritório da promotoria para assinar os documentos de encerramento do inquérito. Carlos foi com ela. A advogada era Alicia Souza, aparência austera, mas voz gentil. Senhora Santos, disse ela. Represento o grupo de promotores e quero agradecer. Sem sua persistência, essa verdade talvez tivesse sido enterrada para sempre. Depoimentos indiretos, vídeos e áudios podem ser ignorados, se não houver alguém como você para segui-los até o fim. Não fui eu que segui, disse Maria, com voz baixa. Foi ele que me puxou. Passo a passo. Alice assentiu levemente. Então, talvez, desta vez, a justiça tenha sido algo que os vivos e os mortos conquistaram juntos. Maria não respondeu. Apenas abriu a bolsa e tirou o velho iPhone agora sem chip, sem aplicativos. A tela rachada, a carcaça chamuscada, mas ainda intacto. Este aparelho, disse ela, já foi enterrado. Mas no fim, foi ele que trouxe ele de volta. Carlos a levou de volta para casa. Ao descerem do carro, Maria disse: Amanhã, vou deixar Juiz de Fora. Carlos parou. Para onde vai? Para qualquer lugar onde não existam lembranças da dor. Um lugar de paz. Um lugar onde eu possa lançar isso ao mar. Ela levantou o celular velho. Carlos assentiu, os olhos úmidos. Você merece encontrar paz, Maria. 3 semanas após o fim do julgamento, Maria partiu de Juiz de Fora. Não deixou aviso a ninguém, exceto para Carlos e Lúcia. Sem festa de despedida, sem lágrimas. Apenas uma mensagem curta. Não pertenço mais a este lugar. Obrigada por não me abandonarem. Levou consigo apenas uma mala pequena, alguns livros, documentos pessoais e uma única coisa que ainda não conseguia deixar para trás: o velho telefone de Alexandre, o aparelho que já havia estado dentro do caixão, que tocava no meio da noite, que se tornou prova viva para trazer de volta a alma dele do fundo da dúvida. Destino: Costa do Descobrimento, Bahia, região litorânea do nordeste do Brasil, onde o vento sopra salgado e o pôr do sol parece incendiar o oceano. A casa que alugou ficava à beira do penhasco, com telhado de telhas vermelhas, paredes caiadas de branco, janelas voltadas para o mar. A dona da casa, uma senhora chamada Rosália, não fez muitas perguntas. Você veio de Juiz de Fora? Perguntou, com a voz rouca pela idade. Sim. Dizem que o inverno lá congela até o coração. Não mais do que as pessoas, senhora. Dona Rosália assentiu, sem dizer mais nada. Um aceno que dizia: me entendi tudo. Na primeira manhã em sua nova terra, Maria sentou-se na varanda, observando as ondas baterem nas pedras. Uma xícara de chá de gengibre quente nas mãos. Um vento do mar passou, trazendo cheiro de sal, algas e aquela estranha sensação de anonimato, e ninguém ali sabia quem ela era. Pela primeira vez em muitos meses, ela não ouvia mais o som de um telefone imaginário dentro da própria cabeça. Alexandre não ligava mais do fundo da terra. Só restava o som da liberdade. À tarde, ela levou o celular até a beira do penhasco. As ondas rugiam lá embaixo, como se quisessem engolir todas as memórias que os humanos jogassem ao mar. Ela retirou a capinha, limpou a tela uma última vez. A tela não acendia mais. O aparelho estava morto havia muito tempo. Mas para ela, ele já tinha vivido, falado,
traçado a linha entre a verdade e a mentira. Ela encostou o celular no peito, fechou os olhos. Você dizia que eu era forte. Estava errado. Eu não sou forte. Só me recusei a cair. Assim como você que lutou mesmo sabendo que podia perder. Uma lágrima caiu sobre o vidro rachado. Ela deu um passo para trás, respirou fundo, e então soltou o celular no ar. Ele girou uma vez e depois caiu, desaparecendo entre centenas de ondas batendo contra as pedras. Ela não olhou para trás. Apenas se virou, caminhando lentamente de volta para casa pequena, cada passo mais leve que o anterior. Naquela noite, Maria ligou o laptop pela primeira vez em quase um mês. A caixa de entrada estava lotada, mas ela abriu apenas um e-mail, uma mensagem de Rafael Beltrão. Senhora Santos. Letícia Soares foi oficialmente condenada a 18 anos de prisão, sem direito à apelação. O caso de Alexandre Silva foi registrado como morte não natural com evidência de ação criminosa, eliminando todas as suspeitas de suicídio. Agradecemos, em nome do Sistema Judicial. Inspetor Beltrão. Ela leu 3 vezes, depois desligou o computador. Não precisava salvar nada. Ela já sabia cada palavra de cor. No dia seguinte, ela foi à feira local, comprou peixe, legumes e flores. As pessoas ainda a olhavam como uma estranha, mas ninguém cochichava, ninguém a julgava. Uma menininha cabelos cacheados, cerca de 7 anos, lhe entregou uma concha pequena enquanto ela escolhia maçãs. Pra senhora. Por que você me dá isso? Porque seus olhos são tristes como os da minha mãe antes dela voltar a sorrir. Maria se abaixou e abraçou a menina. Então agora eu estou aprendendo a sorrir de novo. Ela começou a escrever um diário. Pela primeira vez na vida. Não para contar o que passou, mas para preencher os dias que ainda viriam. Dia 1 o mar rugiu a noite toda. Mas já não assusta mais. Dia 2 o vento levou o varal com roupa pro penhasco. Eu ri. Dia 3 queimei o almoço, mas não fiquei com vergonha. Dia 4 sonhei com o Alexandre. Mas dessa vez ele não chorava. Ele sorria. E disse, você fez bem. Uma semana depois, Carlos veio visitá-la. Trouxe doces, alguns livros e uma pintura antiga que Maria havia começado, mas nunca terminou, o retrato de uma mulher sobre um penhasco, com o braço estendido para o sol. Você esqueceu isso em Juiz de Fora. Não esqueci. Só ainda não estava pronta para trazer. Carlos se sentou na varanda com ela, ambos em silêncio. Depois de um tempo, ele perguntou. Você já perdoou o Alexandre? Maria pensou longamente. Depois balançou a cabeça. Não preciso perdoar quem já foi punido pelo próprio medo. Eu só não o culpo mais. Carlos assentiu. Isso já é uma forma de perdão. Naquela tarde, Maria levou Carlos até o penhasco. Apontou para o mar. Ali foi onde joguei o celular. Como se eu o enterrasse mais uma vez, mas dessa vez, para descansar em paz de verdade. Carlos olhou para as ondas. Depois virou-se para ela. E você, quando vai começar a viver de novo? Maria sorriu. Pela primeira vez em muitos meses, um sorriso verdadeiro, sem esforço. Acho que já comecei. Uma semana após a partida de Carlos, Maria recebeu um pacote de Rafael Beltrão. Dentro havia uma cópia oficial do laudo final, com um selo vermelho. Caso de Alexandre Silva inocentado completamente de todas as acusações relacionadas à sua morte. Junto, havia uma fotografia impressa de Alexandre em sua última conferência financeira, em pé no palco, microfone na mão, sorrindo para o público exatamente na direção onde Maria costumava sentar. Bilhete anexo. Restituir a honra de quem a merecia e de quem lutou para protegê-la até o fim. Naquela noite, Maria escreveu a última página de seu diário. Ninguém nasce para ser guardião de memórias. Mas às vezes, precisamos ficar ali, vigiando a verdade, até que a luz volte. Agora, Alexandre descansa em paz. E eu também comecei a sonhar sonhos sem o som de um telefone tocando.
Ela fechou o caderno e o colocou sobre a mesa. Do lado de fora da janela, o pôr do sol incendiava o mar. As ondas pareciam lavar todo o sangue antigo de um tempo de tormenta. E no vento, parecia haver alguém sussurrando. Obrigado, Maria. Essa história é uma lição profunda sobre o poder da persistência e do desejo de buscar a verdade. Mesmo isolada, desacreditada e ferida, Maria nunca abandonou a justiça pelo marido falecido. Isso nos mostra que a dor não enfraquece o ser humano, é o catalisador que o faz levantar e enfrentar a injustiça. Além disso, a verdade pode até ser encoberta, mas jamais enterrada para sempre. Quando a coragem caminha ao lado da fé, nem mesmo a escuridão consegue impedir a chegada da luz. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.